Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News para trazer para vocês, investidores, profissionais de mercado e telespectadores aqui da casa, as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. E hoje nós vamos bater aquele papo que você já conhece com, de novo, uma dessas mentes que estão tecendo, estão transformando aí o mercado. Nós vamos falar hoje com a Super Rico. Não é com qualquer rico, nós vamos falar com a Super Rico. Carlos, prazer estar aqui com você, um prazer ter esse espaço, ter o seu tempo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer poder conversar com você. Fico feliz aqui, por podermos fazer essa troca. Então vamos começar do começo. Sim. Vou começar do começo. Como eu faço para ser super rico? Pois é, você sabe que a ideia da Super Rico nasceu lá em 2014. Mas por que Super Rico? Foi meio que um momento de indignação, porque quando a gente fala da educação financeira no Brasil, ou mesmo a inclusão financeira, isso lá em 2014, a gente via muito claramente uma concentração de renda muito grande, e a base da pirâmide não estava sendo alcançada. E a nossa preocupação foi, será que não é possível a gente alterar essa condição, já que lá se vão quase 30 anos de que a economia se estabilizou pós-Plano Real, e que, de fato, educação financeira combinada com planejamento financeiro poderia fazer esse efeito, de mudar a forma como o brasileiro lida com o dinheiro. Consequentemente, se a gente destravar essa poupança, nós temos uma chance de fazer com que o PIB per capita cresça, porque a gente sabe que o PIB per capita vem andando de lado aí há pelo menos 10 anos. Daí surgiu a ideia dessa indignação da concentração de renda, da pouca inclusão financeira. Vamos criar a Super Rico. Hoje, claro, fala-se mais sobre o Super Rico, mas para nós, a ideia de ser super rico dentro desse contexto é você poder viver bem a vida toda. Então, é menos relacionado a qual o valor patrimonial que você tem, mas a maneira como você vai fazer suas escolhas inteligentes, dado o padrão de vida que você escolheu ter, de maneira que você consiga, principalmente fazer frente a esta longevidade. Então, chamamos de Super Rico para provocar, estimular exatamente essa pergunta, porque a partir daí abre a possibilidade de a gente explicar o que a gente faz. E você tem justamente essa... Acho que esse é um ponto central. Poxa, a gente acompanha vocês lá na Super Rico desde o comecinho, a gente estava semana passada relembrando essas histórias, e é uma coisa que eu gosto bastante nesse princípio, que é relembrar as pessoas de que o dinheiro é um veículo. Dinheiro não é o fim. Ninguém quer acumular dinheiro porque quer simplesmente pelo número andando na tela, e se quiser, me desculpe, mas está errado. Porque o importante é o que você faz com esse dinheiro, como ele gera bem-estar para você. E você entender esse ponto de virar, essa tomada de decisão é o primeiro ponto para a liberdade financeira. Esse desenho vocês usam muito bem o termo, a inteligência financeira, no sentido de se compreender, ter esse autoconhecimento e usar o planejamento, o pensar financeiro a seu favor e otimizar essa alocação. Lá dentro da Super Rico, você comentou de ter a educação financeira e o planejamento muito forte. Eu queria, para quem está, de repente, chegando agora, você compartilhasse um pouco quais são as linhas de negócio, quais atividades vocês fazem hoje na Super Rico, e quais são os públicos que vocês buscam alcançar com essas atividades. A Super Rico é uma plataforma. A gente costuma posicionar como uma plataforma de saúde financeira. É análoga a uma plataforma como o Uber, por exemplo, em que eu conecto o planejador financeiro com o cliente. E esse cliente ele vem diretamente do B2C, a gente alcança as pessoas, a população, sempre levando como primeiro passo aqui a educação, e também através de parcerias com grandes empresas. O planejador financeiro
a gente desenvolveu toda uma metodologia, a gente forma esse profissional, certifica esse profissional, e ele é um profissional independente, um profissional, né, autônomo. Esse modelo é um modelo que a gente trouxe dos Estados Unidos, a gente espelha, né, a gente tem como benchmark a Ameriprise, que faz isso já há mais de 100 anos, né, no mercado americano, até porque o tema de planejamento no mercado americano, lá se vão aí 30 anos, né, em que essa atividade se consolidou. Então a gente trouxe isso, começamos em 2014, e hoje estamos falando aí de cerca de 300 planejadores, mas em formação mais 1.500. Nós estamos falando de 35 mil, né, clientes, né, pessoa física impactada direto ou indiretamente através das empresas e indo para algo em torno de 120 mil. Nessa plataforma a gente criou o quê? Serviços. Né? Serviços, só que o ponto de entrada é sempre a educação. Porque se a gente entende que se a pessoa ela aprende a lidar melhor com o dinheiro, ela vai valorizar o trabalho deste profissional. Esse profissional ele é remunerado única e exclusivamente pelo cliente. Né? Então temos uma relação de independência e uma relação totalmente fiduciária. Com educação, esse cliente então entende o valor de uma, vamos colocar genericamente aqui, de uma consultoria financeira, não necessariamente uma consultoria de investimento. Então esse cliente paga para ter esse atendimento e, eventualmente, na linha de buscar eficiência para a gestão daquele dinheiro, você trabalha naturalmente com o mercado financeiro, desde produto seguro, previdência e investimento, mas, como eu falei, né, o nosso principal valor é a independência. A gente vai buscar soluções mais eficientes de mercado para atender ao requisito de planejamento que foi feito para aquela pessoa. Então, ela é muito trabalhada nos objetivos de vida, né, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, e não tanto no que é comum a gente discutir quando se fala de dinheiro, que é bater determinados benchmarks. A gente costuma dizer o seguinte: para o público, e 80% do nosso público é varejo e alta renda, 20% private, o público que é varejo e alta renda, o risco dele não é a volatilidade. O risco dele é não conseguir realizar aquele objetivo que eu quero poder fazer uma viagem com a minha família, eu quero trocar de carro, eu quero, como a grande maioria dos brasileiros tem como sonho, comprar um imóvel. Então o que a gente entrega para ele é: eu vou reduzir esse risco para você alcançar o seu objetivo. Você tocou num ponto que eu acho fantástico, de novo. Mas eu quero explicitar esse ponto e revertendo a pergunta. Quantos por cento do dia a dia de você está em sentar com o cliente, entender o que ele quer, qual o apartamento que ele quer ter, o carro que ele quer ter, quando ele vai se aposentar, qual o planejamento, quantos filhos ele quer ter, quanto está nesse pensar a vida e quanto está em pensar em investimentos. Então, qual ação eu vou comprar, qual fundo eu vou comprar, qual CDB eu vou comprar. Como vocês dividem ali a carga dessas decisões na hora de sentar e conversar com os clientes? Se a gente fizer exatamente esse recorte, o público, que é o público que nós alcançamos e a razão de existir da Super Rico, que é fazer com que o acesso ao planejamento financeiro fosse democratizado. Então é trazer o wealth para o público que é o público afluente. E o que é interessante nessa sua pergunta é que esse público afluente, 100% da discussão é sobre vida. Não é sobre dinheiro. É realmente sobre o benefício que o dinheiro pode trazer para essas pessoas. Claro, muita gente, né, dada a condição econômica que a gente vive, está endividada. Então, o primeiro passo que essas pessoas buscam é como desalavancar, como eu trabalhar melhor o crédito, principalmente aquele crédito que constrói patrimônio e não que financia o consumo, e minimamente destravar a poupança para criar uma reserva e aí eu começar a construir o meu patrimônio. Só que isso são ferramentas que é utilizada pelo planejador. O planejador é um planejador certificado, né? A gente trabalha a certificação que é o CFP, então ele tem de fato uma visão holística, só que o tema financeiro, como instrumento, e o dinheiro, como você bem colocou, como veículo, é ferramenta do profissional planejador. As pessoas, o que elas querem, o que elas buscam é viver a vida.
né? Eu quero ter a tranquilidade de que eu vou poder fazer aquela viagem e não vou ter nenhum problema depois, porque aquilo vai afetar o meu plano de independência financeira lá na frente. Claro que há uma relação de confiança que ela é construída, né, entre o cliente e o planejador. Isso, de fato, leva um tempo. Então, nessa construção de relação de confiança, é natural que se discuta um pouco mais de dinheiro e patrimônio, mas depois de um tempo, a relação é totalmente baseada em comportamento. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo, né, lá atrás, quando eu comecei atendendo clientes, e eu falo dos clientes que estão comigo até hoje, um churn realmente baixíssimo, sim, você discutia muito sobre as questões patrimoniais, né, as questões relacionadas à sucessão, as questões, obviamente, né, inevitavelmente, de investimento, de proteção. O brasileiro fala pouco sobre proteção, mas depois de um determinado tempo, dado o nível de confiança repercutido pelo resultado que ele obteve, que foi poder viver melhor, a relação hoje ela é baseada basicamente em discussão sobre a vida, né? Se você até não tomar cuidado, nós, como planejadores, você pode inclusive somatizar, porque da mesma forma que você tem as coisas boas que acontecem na vida das pessoas, você também se envolve com todas as problemáticas que existem, né? De um planejamento, de um casamento, de ter filhos que o casamento, né, foi dissolvido, né? Obviamente de perdas, né, de pessoas, de familiares, e o planejador tem que lidar com tudo isso. Então, realmente é uma atuação muito, muito diferente. Quando você vai para o público, que é o público private, aí nós estamos falando de preservação, melhor dizendo, né? Nós estamos falando aí de apreciação patrimonial. E aí é natural que quem tem mais dinheiro vai buscar uma maneira de não só preservar, mas apreciar, buscando mais veículos eficientes. Aí a discussão é natural que seja em cima de investimento, aí a discussão é natural que seja em cima de volatilidade, de bater determinados benchmarks. Essa população, né, impactada hoje e atendida por nós, corresponde a 20%, mas 80% está em linha com o propósito da Super Rico, que é fazer as pessoas viverem bem a vida toda. A gente costuma falar lá dentro, né? Nós não somos ricos pelo que temos. Nós somos ricos pelo que não precisamos ter. Eu acho, colocando excelente frase, e colocando de uma forma, até porque às vezes falando assim, só pode entender, não, mas isso aí é para ficar bonitinho na foto. Não, vamos colocar de outra forma. O dinheiro, o que te importa não é o dinheiro que você ganha, é o dinheiro que você gasta. O bem-estar você está gerando na hora que você gasta o dinheiro. E aí, se fazer escolhas inteligentes de como gastar e quando gastar, e poupar nada mais é do que trocar do que você está gastando hoje por gastar melhor no futuro. Né? Então, por isso, quando você aplica e deixa guardado abaixo da inflação, provavelmente só mais escolha. Melhor ter gasto logo. Né? Então, eu acho que para tirar ali esse estereótipo, não estou falando que é porque é bonitinho, que é prático. O seu bem-estar não está em juntar o dinheiro, está no gastar. Então, se programe para gastar bem. Isso comentou do Private, mesmo em Wealth, depois do Private, lá nos MFOs, você vê a preocupação na sucessão, você vê a preocupação no uso do dinheiro, em como gerir os gastos que estão relacionados a cuidar do seu patrimônio. Né? Investimento é um pedaço disso, mas às vezes a gente discute muito. Quem sou eu para falar isso aqui no programa Você com Dinheiro, né? Mas a gente discute muito sobre investimento, que é um pedaço de todo esse conjunto. E a gente costuma trazer as perguntas filosóficas mais no final do programa, mas eu vou aproveitar esse mote, porque vem um pouco do começo da Super Rico e olhar para a estrutura de país. E o que falta para o brasileiro poupar mais, para a gente ter um maior nível de poupança. A gente vê o PIB patinando nos últimos 5, 10 anos, a renda per capita patinando, e tem um pilar, quem gosta de economia, um pilar basal, que é a falta de poupança interna, e a poupança interna que a gente ainda gasta cobrindo o investimento do governo. Então, de onde vai vir investimento? O Brasil não investe.
Não investe porque não tem poupança. E não tem poupança porque as pessoas não têm essa consciência financeira. Como é que a gente destrava essa roda? Como é que a gente faz essa roda começar a girar? Sabe, Felipe, eu gosto de trazer números, e um dos números que eu aprecio bastante já há cerca de 15 anos é um relatório do Banco Mundial, né, quando a gente olha Brasil, como que é o nível de poupança do brasileiro. E olha que interessante, né? Há um pouco mais de 10 anos atrás, se você olhar para esses números, você vai ver que de cada 100 brasileiros economicamente ativos, ou seja, que estão lá em idade de trabalhar, 4 brasileiros conseguiam guardar dinheiro. E um conseguia guardar o suficiente para se manter independente. Podemos chamar de longevidade, aposentadoria, enfim. Um pouco mais de 10 anos depois, né, se a gente olhar hoje, de cada 100 brasileiros, 11 poupam. Vamos colocar guardar dinheiro, não estou nem falando de investir. É quase 3 vezes o crescimento. É verdade. Então melhorou, aumentou o nível de poupança do brasileiro. E aí, quando você olha na linha de investimento, coincide com a própria democratização do mercado financeiro. Aí as corretoras, né, que fez com que os produtos ficassem de fato mais acessíveis, claro, conciliado também a toda a questão da tecnologia. E mais recentemente, a própria agenda de modernização do Banco Central. Agora, o que não muda? O número de pessoas que conseguem ficar, né, independentes. Né, independentes de familiares, independentes do Estado, uma vez que, até olhando para o censo, né, recente, o brasileiro está vivendo mais. E aí você pergunta, como mexer nessa equação? Né, o brasileiro poupar mais, mas poupar mais olhando o longo prazo. Porque aumentou o número de brasileiros poupando, mas a gente ainda é curto prazista. Né, se você for olhar de maneira geral, quanto tempo o brasileiro mantém o seu dinheiro investido? 1 ano e meio. O brasileiro ele não tem a reserva financeira. Então, dada essa conjuntura, explica em parte porque as pessoas não estão acumulando o suficiente para fazer frente a uma longevidade, que quando se olha como expectativa não de vida, mas de sobrevida, para quem tem 40 anos, por exemplo, vai viver pelo menos mais 40 anos, 42 anos. Que talvez, no momento que vai desacelerar e vai perder essa capacidade ativa do trabalho de produzir renda, talvez não tenham o suficiente para manter, né, ou se manter com dignidade e com qualidade de vida para aproveitar esse bônus, né, que a tecnologia tem nos proporcionado na medicina, que é o viver mais. Então, o cerne da questão, sim, é a educação, é fazer com que as pessoas aprendam a trabalhar melhor o dinheiro. Né, o crédito, o brasileiro hoje, ele realmente ele usa muito crédito para financiar o consumo. Cheque, cartão de crédito, principalmente, acaba sendo, embora crédito não seja vilão, mas o cartão de crédito é visto como vilão, em função exatamente do seu mau uso. Né? E com juros que, por mais que o Banco Central tenha mexido nas regras, né, de tentar colocar um teto, continua sendo um crédito realmente muito, muito caro. Então, é uma pergunta cuja resposta, perceba, ela é complexa, ou seja, tem muitas frentes para trabalhar, mas tem como base a educação, e a educação é uma coisa geracional e que não pode depender apenas de política de Estado. Acho que a iniciativa privada também tem que trabalhar nisso. Não só a Super Rico, que já faz isso, mas outra coisa interessante, as empresas multinacionais, principalmente, têm investido muito no lado da saúde financeira, né? Não porque é boazinha, mas porque isso vai trazer mais produtividade e eficiência no trabalho que as pessoas executam. Então, é uma forma de contribuir para que a gente passe, né, a lidar melhor com as nossas escolhas, com as nossas decisões financeiras e talvez 1 década, 2 décadas à frente, o brasileiro vai começar de fato a enriquecer. Esse enriquecimento que é denotado pelo PIB per capita, que a gente sabe que não tem mudado muito. Não sou filosófico e também não sou, né, somente sonhador, eu realmente sou pragmático. E tenho a convicção de que se você colocar foco e energia, as coisas vão sendo transformadas. Porque quando nós criamos a Super Rico,
foi uma coisa bastante interessante, né? A gente está discutindo um pouco a priori. O mercado meio não entendia isso. Poxa, você vai colocar planejadores financeiros conectados com pessoas, as pessoas vão pagar por esse serviço? No momento em que começavam a crescer as corretoras e que investir, entre aspas, era de graça, né? E quem são esses planejadores financeiros? Que não é o assessor de investimento, que não é o gerente do banco, sem demérito nenhum, né? Nós estamos só falando de profissões diferentes e que no mercado americano já é algo mais consolidado. Lá se vão 10 anos e hoje as pessoas pagam para ter esse serviço. Inclusive, quem mais paga é o público, que é o varejo, que, por acaso, até de uma forma contraditória, né, a tudo que a gente está dizendo aqui, que está endividado, ele é o primeiro a pagar por esse tipo de serviço. O que é mais interessante é que provavelmente ele é o que mais vai tirar valor. Porque uma renegociação de dívida de maneira mais consciente, mudar o formato de dívida, né? Ou mesmo uma estratégia interessante de financiamento de imóvel para construir seu patrimônio, provavelmente tem mais valor embutido do que, de novo, a escolha do CDB do banco A ou B na hora da carteira do cliente, em composição de patrimônio ao longo do tempo. Isso é super interessante. Inclusive para as pessoas pensarem sua relação com o planejamento financeiro e de vida também. Hoje, você comentou justamente, os clientes eventualmente pagam por isso. Queria explorar algumas perguntas aqui do modelo de negócio também. Você tem a área de educação, que eventualmente você até comentou, de as empresas chamarem, né? Que é um ponto super interessante também, que assim como problemas financeiros são causas de ruptura de família, divórcio, etc., aplica o mal-estar no trabalho também, atrapalha a performance do colaborador, e por isso as empresas buscam. Mas tem ali, naturalmente, um pedaço educacional vindo via corporativo. Como mais vocês atingem as pessoas? O que vocês têm feito dessas iniciativas educacionais? Se são cursos, são palestras, etc. Como vocês atingem o público por esse braço? O que é o serviço de planejamento de vocês hoje? Como ele é cobrado? Se é FII fixo, se é percentual, se é rebate? Destrincha um pouquinho disso também. E onde entra a consultoria financeira? Pergunta curta aí para... a gente podia fazer o programa... Eu devia ter entrado, feito só essa pergunta e deixar você aí 1 hora que daria um programa tranquilamente. Sim. Então, a gente fala muito do education, né? Que é, para o nosso tipo de serviço, você precisa primeiro educar as pessoas. Aí, se educando as pessoas, elas vão saber utilizar melhor o que a gente tem de proposição de valor. E como é que a gente trabalha a educação? Então, claro, a gente gera conteúdo, mas a gente procura ser muito mais assertivo nas questões dos problemas, principalmente os factuais. Poxa, a gente tem uma situação factual de discussão sobre teto os juros ali do cartão de crédito, do rotativo do cartão de crédito. Está aqui uma ótima oportunidade, já que isso dá muito alcance, né, pelos meios de comunicação em massa, a gente procura então trazer o que seria uma solução para esse tipo de problema. Claro, quando você fala de comunicação em massa, a nossa estratégia é também trabalhar o marketing de influência. Então, na nossa sociedade, a gente tem o Gustavo Cerbasi, que faz esse papel brilhantemente de conversar com o público. Isso para falar do B2C. No caso do B2B, a gente tem os programas com as empresas. Então, as empresas nos contratam para criar, né, os conteúdos que são os conteúdos voltados a incentivar as pessoas a olharem de forma diferente para a sua saúde financeira. A gente nem fala de dinheiro, a gente fala de saúde financeira que afeta a saúde mental e que faz com que as pessoas percam, então, produtividade. A partir deste momento, e não necessariamente essas abordagens de conteúdo elas são pagas, normalmente elas são obviamente gratuitas, né? E você tem sempre um call to action, você traz as pessoas para entenderem como isso funciona. E aí você provê uma série de ferramentas para que elas façam o tal do do it yourself, que elas consigam trabalhar um pouco sozinhas, porque tem um lado inicial que é olhar para o objetivo. Eu quero poder parar de trabalhar, é o primeiro cálculo que a gente faz para elas. Pode ser banal, uma calculadora 12C faz essa conta, mas é uma conta complexa.
Se você quer poder parar de trabalhar, sei lá, com R$ 2.500 por mês, dos 65 anos até os 35 anos de idade, são 30 anos na desacumulação, você precisa acumular algo em torno de 700, 800 mil. Se você tem 40 anos, vai começar agora, quanto que você vai guardar? Dado o seu perfil de investidor, aquela coisa toda. Não é uma conta trivial, que a gente transformou isso de uma forma muito simples, gráfica, que funciona como um gatilho. A pessoa fala, não, é difícil, eu vou ter que acumular uns 800 mil para ter R$ 2.500 por 30 anos, mas a depender de quanto eu consigo poupar, eu vou chegar lá. E olha que interessante, a pessoa primeiro ela calcula qual que é a capacidade, a necessidade de poupança, melhor dizendo, para ela alcançar esse objetivo, para depois ela olhar para o fluxo de caixa dela e aí falar, eu preciso destravar essa poupança. Então, isso tem gerado gatilho que impacta as pessoas diretamente. Então, veja, é educação com tecnologia e, por fim, conectando com o planejador, que ele vai entrar quando as pessoas olham para o gap na curva e falam, eu não consigo fazer sozinho. Até aqui eu consegui, agora eu não consigo mais. Quando ela conecta com o planejador, o modelo, para o público que é afluente, o varejo alta renda, é um modelo que é totalmente fee-only, vamos colocar dessa maneira. Ou seja, o cliente ele paga um valor para o planejador. Esse valor é fixo? É proporcional à carteira? Como é esse desenho? Esse valor ele é proporcional ao escopo. Porque aí explica que tipo de serviço a gente entrega. Então a gente estratificou esse serviço. Quando você fala de gestão patrimonial, você está falando de cuidar do fluxo de caixa, investimento, buscar eficiência fiscal, fazer o planejamento sucessório e, obviamente, trabalhar a carteira de investimentos. Só que a gente conseguiu fazer uma estratificação que, a depender do momento em que a pessoa está, não adianta eu falar de investimentos se ela está endividada. Então, o foco dela é fluxo de caixa e aí você tem um escopo para entregar esse serviço. Então, ela vai pagar por esse serviço. Quando ela já está lá na fase de poupança, conseguiu montar sua reserva e começa a investir, ampliou o escopo, então você tem ali um valor de serviço que é um custo por hora, mas já uma hora média. Então, é muito complicado você trabalhar como se fosse alguém que cobrasse apenas por hora, porque aí você não padroniza o serviço. O serviço a pessoa sabe, para eu alcançar esse objetivo, o serviço vai custar tanto. Na média, todo mundo ganha. Quando esse cliente ele passa a ser um cliente wealth, aí a gente acaba fazendo o que é natural, que aí é o fee-based. Percentual do patrimônio. E aí é o percentual do patrimônio líquido. Então, o varejo alta renda é fee-only, baseado em escopo, e o wealth é fee-based. E o escopo do serviço é o escopo holístico de um planejamento financeiro. Então, os planejadores eles precisam ser realmente multi-especialista. Então, não é uma coisa tão simples na fase de formação desse profissional. Porque ele não vai trabalhar só com investimento. Ele tem que trabalhar, por exemplo, com proteção. Tem que saber lidar, calcular riscos e escolher veículos adequados para blindar o patrimônio do cliente, que não é só o patrimônio líquido, mas o patrimônio líquido também. Ele tem que entender de planejamento sucessório. Então, é uma formação complexa. E que, naturalmente, para ele poder se remunerar no modelo que é o modelo democrático, a gente precisa dar escala. Agora, como é que você dá escala num tipo de serviço que ele é extremamente personalizado? Então, vem das padronizações criadas com tecnologia, que um planejador com 600 clientes, ele consegue desenvolver o trabalho independente, empresarial, autônomo dele, tendo ali uma remuneração que pode chegar de 20 a 30 mil, trabalhando uma base e nutrindo essa base. Estamos batendo esse papo com o Carlos Castro aqui, um dos fundadores da Super Rico, sobre, naturalmente, a empresa, mas sobre esse mercado de planejamento financeiro no Brasil, sobre educação financeira, sobre como entender o seu bolso e a relação do dinheiro com a sua vida, sempre cumprindo a missão aqui do programa de trazer as pessoas que estão construindo esse mercado. Não é o Felipe falando, mas é quem está vendo e construindo essa plataforma para bater esse papo com vocês, fazer com que vocês também compreendam, sejam vocês investidores, sejam vocês pessoas buscando esse tipo de serviço, sejam vocês profissionais do mercado que pensam em como entrar no mercado de planejamento. Temos aqui esse bate-papo para tampar essas lacunas. Agora nós vamos para um breve intervalo, você sabe que o intervalo aqui é rapidinho,
Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje, falando com o Carlos Castro, aqui fundador da Super Rico, sobre planejamento financeiro, sobre a relação com o dinheiro, educação financeira, inteligência financeira e naturalmente sobre o próprio modus operandi, como a Super Rico pensa essas soluções para levar para o cliente final lá na ponta, mas também para o planejador. E a gente terminou o bloco anterior com uma colocação sua importantíssima, que é ser um planejador financeiro propriamente te demanda uma formação holística, né? Estava almoçando ontem com o Ricardo Rocha, que foi convidado aqui do programa também. Quem perdeu o programa, vá lá assistir, foi muito interessante. Sobre as competências que entram lá no exame CFP. E, inclusive, tinha um planejador financeiro do nosso lado falando quanto foi difícil passar na prova, né? Que justamente não é só... Às vezes você é muito, ultra especializado no mercado financeiro, o mercado financeiro tem essa característica, e você é um excelente tesoureiro ou um excelente operador de mesa, mas você não sabe sobre planejamento sucessório, você não sabe sobre proteção, sobre contratação de seguros, etc. Então, ser um planejador financeiro engloba uma série de competências. E é um mercado relativamente novo no Brasil. A gente deve ter hoje, me corrija se eu estiver errado, cerca de 10 mil CFPs, mas que há 5, 10 anos, 15 anos nem se fala, mas 5, 10 anos, eles eram concentrados em private de banco. Não existia tanto essa profissão de um planejador independente, né? Então, para você construir esse mercado, você muitas vezes tem que construir o profissional. E onde vocês têm ido buscar esse profissional? Segundo, como vocês preparam esse profissional para fazer parte da plataforma? Felipe, o pessoal vai ficar bravo comigo se eu falar para eles que passar na prova é a parte mais fácil. Claro, Nessa hora, o sujeito que estava lá estudando pro CFP, assistindo o programa, joga a caneta, vira a mesa, joga a caneta, desiste, vai embora. Porque a certificação, né, no Brasil, ela é uma certificação de distinção, então ela não é uma certificação regulatória para o profissional poder atuar, mas de fato ela qualifica. Quem consegue obter a certificação é um profissional que está muito, muito bem preparado, né? Corroborando a informação que você trouxe, de fato são 10 mil planejadores financeiros certificados. Quando eu me certifiquei era algo em torno de 2.500 planejadores, e que, para a época, o impulsionamento da certificação no Brasil, que hoje ela a certificação ela é provida pela associação que é a Planejar, já se vão aí 20 anos, tá? Então não é tão recente assim. Mas, obviamente, que o crescimento se deu nos últimos 10 anos, impulsionado pelo Private, né, que entendeu que essa certificação prepararia profissionais melhores com uma visão holística. Desde o planejamento financeiro em si, que envolve fluxo de caixa e orçamento, passando por investimento, planejamento de proteções e riscos, planejamento tributário e fiscal, planejamento sucessório, planejamento para aposentadoria. São basicamente essas disciplinas que são cobertas, né? Mas com 10 mil profissionais, hoje a relação mudou um pouco, porque você tem esses profissionais não somente nos bancos, né, no private banking, mas você tem esses profissionais hoje nas assessorias de investimentos, nas gestoras, também nas seguradoras, e um contingente que vem crescendo de maneira independente. E, obviamente, a gente trabalha, né, com planejadores independentes. Então, o que nós decidimos fazer para desenvolver o mercado foi criar o nosso próprio curso de formação, né? Então, a gente buscou uma parceria no mercado, criamos um MBA conjuntamente e a gente forma este profissional. Você sabe que nos Estados Unidos, a carreira do planejador financeiro começou exatamente como no Brasil, com uma segunda fonte de renda, uma segunda carreira. Não foi a primeira, isso há 30 anos atrás, né? Então, hoje no Brasil, a carreira do planejador financeiro, ela responde a pergunta o que você quer ser quando envelhecer, não ainda o que você quer ser quando crescer, que já é, né, a resposta que você obtém no mercado americano, onde a carreira é entre as 10 carreiras mais desejadas
do mercado financeiro. Então, nos Estados Unidos, você tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você tem pós-doc em planejamento financeiro pessoal e familiar. Aqui no Brasil ainda não. Né? Então, para poder desenvolver o mercado, a saída foi formar profissionais, e hoje a gente está formando cerca de 1.500 profissionais, mas com essa cabeça, né? A cabeça empreendedora, a cabeça para atuar de maneira independente. E como é que funciona essa formação? Você comentou de um MBA, é isso? Você tem uma escola. Me conta um pouco mais disso aí. Você tem uma escola parceira e você vincula o MBA por lá. Como se faz para se matricular? São só os consultores vinculados com vocês? Ou se o pessoal vai ao mercado e depois vocês pegam esses consultores? Fala um pouco de como está esse mix aí com o educacional. Perfeito. A gente fez uma parceria com a Galícia Educação, que é uma EdTech. Então, ela que opera todo o MBA, reconhecido pelo MEC, são 360 horas. Então, a gente construiu isso há cerca de 2 anos e meio atrás, e é um curso de formação para o mercado. A gente tem um processo em que as pessoas podem ter a experiência conosco, fazendo o curso. E a experiência é o ponto importante, que para mim é o maior desafio para quem quer se tornar um planejador certificado. Então, a gente forma profissionais para o mercado, não necessariamente profissionais que trabalharão na Super Rico. Só que o diferencial é que a gente provê esta experiência. Porque para você ter a certificação, você precisa cumprir com 4 requisitos. Você tem que passar no exame, que é a prova que todo mundo fala que é uma prova difícil, de fato, tá? Brincadeiras à parte, não é tão fácil assim, tem que se dedicar. Você tem que aderir ao código de ética. Você tem que, claro, manter, né, a educação continuada, mas o mais importante, do meu ponto de vista, é você comprovar a experiência. Que a experiência sua atendendo pessoas e que varia, em termos de tempo, 3 a 5 anos. Então não basta você passar no exame. Se você não comprovar essa experiência, você não se certifica. Então uma das coisas que a gente ajustou foi prover para esses profissionais a condição dele ter a experiência, né, pelo fato dele estar no mercado financeiro, né, que ele naturalmente comprova essa experiência, porque como você falou, pode ser que esse profissional esteja na tesouraria, então ele não trabalha atendendo o cliente final, então ele não consegue se certificar. E aí uma forma dele fazer isso é obter experiência, que a gente colocou então dentro deste MBA, e aí você forma esse profissional de maneira completa. E agora olhando já para o profissional que vai lá, por exemplo, se plugar a plataforma Super Rico, você se auto-intitula como uma plataforma, né, que pluga o planejador com o cliente. Agora, como é esse plug? Em algum momento no primeiro bloco você citou a palavra franquia. Como é que funciona isso? Você paga um FII e recebe uma estrutura da Super Rico. A Super Rico indica, faz a ponte, traz clientes. Como é que é o desenho desse modelo de negócio para o planejador? A gente acaba capturando aqui na audiência muitos profissionais de mercado financeiro ou que aspiram a estar no mercado financeiro. Então, já compartilha aí com a gente, se alguém tiver interesse, também já conhecer essa dinâmica. Aí vem um estudo com a Ameriprise, que é o benchmark que a gente usa. A Ameriprise hoje, no mercado americano, ela tem algo em torno de 10 a 15 mil planejadores financeiros, e o modelo que ela criou foi o modelo de franquia. E por que a gente trouxe esse modelo de franquia para o Brasil? Porque, voltando ao tópico anterior, em que eu comentei, né, que planejador financeiro no Brasil ainda é uma carreira que responde o que eu quero ser quando envelhecer, então eu estou falando de uma segunda carreira. E nessa segunda carreira, as pessoas elas estão buscando um trabalho independente, um trabalho empreendedor, e não é tão simples, você sabe muito bem disso, empreender no Brasil. Então, como que você mitiga esse risco? De uma carreira que é uma carreira relativamente nova, e 2, empreender, né, dada toda a insegurança tributária jurídica que existe no país. Então entendemos que o modelo de franquia seria um modelo que tinha mais fit, né, para que essa profissão pudesse deslanchar. Porque vai ao encontro da pessoa poder atuar de maneira independente, empreendedora, mas ao mesmo tempo dividir os riscos junto com a franqueadora que somos nós. Então sim, a pessoa passa por toda a formação e ela paga pela franquia. Aí na franquia o que ela tem? Tem todo o arcabouço de tecnologia, produtos,
Então, a gente tem esse dever, né, que a gente chama de fidejussório. O que é esse dever fidejussório? Perante o cliente, eu sou responsável por esse profissional. É uma das formas, inclusive, de mitigar o risco de, eventualmente, ele cometer algum erro. Porque esse erro ele é compartilhado conosco e a gente tem essa responsabilidade sobre isso. Então, não necessariamente, este planejador, ele precisa, inclusive, ter certificações de autorização. Porque para falar de risco, ele tem que ter SUSEP. Para falar de investimento, ele tem que ter, aí o modelo fiduciário é o modelo de consultoria mesmo, né, CVM, ele tem que ser CVM. Essa responsabilidade regulatória está conosco. Então, a gente que dá esse caráter fidejussório para esse planejador. Ou seja, nós somos fiadores deste planejador. Agora, o que é interessante? Quando você forma o planejador, aí tem um trade-off que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Esse planejador é um excelente especialista. Ele é formado, forjado para isso, e o CFP é um selo que denota essa multiespecialidade. Só que normalmente quem é multiespecialista, não quero generalizar, mas estatisticamente o multiespecialista, a pessoa mais técnica, ele não é tão bom comercial. E o bom comercial não é tão bom planejador, né? Não consegue lidar com as questões técnicas. Então o bom comercial atrai o cliente, mas não fideliza. O bom técnico consegue fidelizar, mas não consegue cumprir a etapa anterior, que é atrair o cliente. Então, o que a gente criou no modelo? O lado comercial de atração dos clientes, isso vai ser desenvolvido dentro da plataforma. Então, na franquia, ele recebe a plataforma, recebe educação continuada, a experiência e também os leads. Por isso que aí a gente combinou com o modelo Uber de ser de plataforma peer-to-peer, porque aí você faz essa conexão. E tem toda uma regra de matching, né, que leva em consideração não só perfil de competência, varejo, alta renda, private, mas também questões demográficas e outros tantos aspectos sociais, né, que vai fazer com que haja uma maior afinidade e na afinidade você tem uma conversão maior. A gente tem aqui no programa a tradição de fazer aquelas perguntas difíceis também, né? A gente gosta muito dos convidados, os trata muito bem, mas não pode deixar de fazer aquela pergunta que é dura. Você comentou que hoje são cerca de 35 mil clientes plugados e cerca de 300 planejadores na plataforma. Fazendo uma conta aqui, se eu não estiver muito ruim, que eu sou de humanas, né? Sou administrador de formação, aquela velha desculpa. Se eu não tiver feito a conta errada, a gente tem na casa de 115, 120 clientes por planejador na média. É possível atender o cliente com essa individualidade, essa personalidade que você comenta, com esse nível de escala, ou seja, ter mais de 100 clientes na carteira e dar a atenção que o cliente precisa para fazer o planejamento financeiro? Sim, na realidade, claro, você pegou a média. Exato, esse foi o meu susto, porque isso é a média. Imagino que tem o pessoal que está começando e tem o pessoal que sobe esse número. Mas olha que curioso, tá? Se a gente olha o planejador que atua de maneira full-time nesse modelo, ele produz 60%, né, mais renda do que aquele que está part-time. Isso a gente não controla, porque a pessoa é empreendedora, é independente, é ela que cuida da agenda dela e, consequentemente, ela sabe, né, o quanto ela precisa de remuneração ou não, porque normalmente ela tem uma outra atividade que ela executa concomitantemente. E ela está fazendo uma transição. Mas quando a transição acontece, a renda dela aumenta em pelo menos 60%. Normalmente, a gente trabalha com uma base até de 200 clientes, um baseline de 200 clientes ou 200 leads por planejador. E é daí para mais. Como que é feita essa personalização no atendimento? Aí não tem jeito, né? Nós estamos falando de tecnologia. Para você poder fazer essa personalização e aí dar ganho de produtividade, porque esse planejador ele não vai atender 100, ele também não vai atender 200. Né? Pelo próprio business plan, ele consegue atender algo entre 500 e 600 clientes com nível de personalização promovido por tecnologia. Então, normalmente, esse cliente ele precisa de uma atenção maior no início, mas depois o próprio aprendizado de máquina, e aí nós estamos falando de inteligência artificial, que vai trabalhando esses dados do cliente e principalmente as questões comportamentais, nesse aprendizado, muitas das dúvidas que são recorrentes, elas acabam sendo dirimidas ao longo do tempo na interação com a própria tecnologia. É como se a IA
ela fosse um avatar do planejador, mas é o planejador que ele existe, que ele originou a relação e que depois a própria tecnologia potencializa o trabalho desse planejador. Mas um nível de hiperpersonalização que a tecnologia replica, como nesse exemplo que eu dei, um avatar mesmo de cada planejador. Claro, nem tudo são flores, né? Quando a gente fala da inteligência artificial, a IA, essa democratização ela é recente, então tem uma curva ainda enorme para a gente poder colocar mais produtividade e realmente escalar. Mas o número que a gente trabalha é algo em torno de 500 a 600 clientes por planejador. Conforme pensando em churn, né? Conforme vai espaçando o contato com o cliente começa a ter mais propensão de sair. Como é que você consegue manter o cliente na base se naturalmente, conforme o tempo passa, o nível de demanda diminui? Excelente pergunta, né? A gente faz pergunta. O pessoal acha que é amado, só faz pergunta, não. Chapa branca, não. A gente vai na dor mesmo. Sim, não perdoa. E é isso aí, tem que provocar, porque se trata de um modelo um tanto quanto diferente, né? E dependendo da forma como você olha, você pode, né, ver que o modelo talvez tenha sua complexidade. Porque são mercados distintos, né? A franquia é um mercado, é uma regulação, o investimento é outra, proteção, seguro é outra. Ainda você coloca, né, um modelo tecnológico de peer-to-peer. Então é toda essa combinação para entregar uma Ameriprise digital no Brasil. Mas aí respondendo, né, a sua pergunta aqui, se puder repetir. Que é o churn, né? Então, poxa, se conforme o tempo passa, o cliente é menos demandante, as dores vão se resolvendo, vai dilatando os períodos de contato. Se o cliente não começa a cancelar mais, sair da plataforma, deixar de aquela vontade, aquele valor que ele viu que fez ele contratar e começar a pagar pelo serviço, se ele não começa a dispersar. Boa, foi para pensar na resposta, né? Mas, Felipe, funciona assim, tá? Eu falei a princípio que o cliente paga pelo serviço. Sim. E o seu ponto é, ele paga por quanto tempo? Né? Ele paga em média por 2 anos. Então você pode concluir, então churn é de 2 anos, 24 avos aí, né? Se você pegar a massa total ali de clientes na plataforma. Só que você vai trocando esse boleto que o cliente paga pela remuneração da gestão do dinheiro dele, mesmo no cliente que é o varejo alta renda. Quando você vai para o private, ok, você já cobra em cima do patrimônio, mas o varejo alta renda ainda não tem patrimônio o suficiente para que o dinheiro dele gere, né, uma remuneração que nos pague. Então, qual foi o modelo implementado? Ele paga, na medida que você vai colocando soluções de produtos financeiros, e não tem, né, outra forma de você dar, né, essa eficiência para o dinheiro dele, que não através dos produtos de investimento ou dos produtos de seguro e outros tantos produtos, o dinheiro dele vai nos remunerando. Mas de que maneira? Aí eu posso parecer até paradoxal com o que eu falei em relação ao dever fiduciário. Mas como é que a gente equaliza isso e mantendo o nosso dever fiduciário? Primeiro, a transparência. Você falou, a gente recebe rebate. Sim, quando a gente tem o produto que a gente colocou e a gente tem a comissão, primeiro que a gente mostra quanto é a comissão que aquele produto gerou, né, sobre o dinheiro do cliente. Então você tem essa transparência. E a gente devolve esse rebate na forma de cashback para o cliente. Então vamos supor que ele pague, sei lá, R$200 por mês e o dinheiro dele gerou comissões de R$100, ele vai pagar quanto? Sim. R$100. Em algum momento, quando o PL dele for razoável, ele vai receber mais de rebates dos produtos do que ele paga de mensalidade. Isso. Só que vai chegar num piso para ele que a mensalidade zera, que é mais ou menos esse intervalo de 2 anos. Se nós somos eficientes na entrega do serviço, em 2 anos, o dinheiro dele, o que é bom, porque significa que ele saiu de uma condição de endividado para poupador e investidor, o dinheiro dele está pagando pelo serviço. Tá? Por isso que aí o churn ele acaba sendo bem baixo, porque na combinação de portfólio, no final a gente começa a receber sobre o dinheiro dele. Tá? E sempre com transparência, porque na plataforma ele sempre vai ver, ele, cliente, quanto de fato o nosso serviço está custando.
E o que é interessante é que quando chega nesse patamar, diminui muito o nível de interação com o planejador, mas ele tem aquela segurança de que se eu precisar, eu tenho alguém da minha confiança, essa confiança que foi construída nesses 2 anos. E a gente tem as perguntas institucionais também. Sei que vocês, como eu já comentei, a gente conheceu os Perrico no começo do projeto, quando eu estava se desenhando, mas de uns anos para cá vocês ficaram aquecidos aí no mercado, né? Trouxeram novidades, M&As, inclusive. E vocês tiveram lá, acho que em 2021, é isso? Trouxeram a marca Gustavo Cerbasi também como parceiro, né? E hoje vocês integram essas... Como é que foi essa vinda? E como isso agrega também para o portfólio de vocês? Vocês devem... Quem está assistindo a gente, né? O Cerbasi foi uma das grandes marcas, né, para a educação financeira no Brasil. E o Gustavo Cerbasi mesmo, aquele mesmo Gustavo Cerbasi, assim, que hoje é sócio também da Super Rico, fazendo essas pontes. Conta como é que foi de onde veio essa ideia, como é que foi essa vinda e como isso agregou também para o portfólio para ir aumentando, né, explorando essas sinergias que você já contou entre educacional, corporativo, planejamento e consultoria. Quando a gente desenhou a plataforma, claro, o modelo era um modelo digital. Agora você imagina um modelo digital em que as pessoas são atendidas online em 2014. Impossível, né? Então, a pandemia, ela foi a mudança. Aquilo que fez com que a gente, o modelo idealizado, saísse de fato do papel, né? E passasse a gerar resultado. Porque na pandemia, inevitavelmente, acelerou a transformação digital e todo mundo passou a ser atendido porque não tinha outra forma que não o meio, né, digital. Hoje em dia, as pessoas não querem ser atendidas presencialmente. Todas querem, né, ter esse tipo de atendimento na comodidade do seu local e do seu tempo também. Então, eu trago o advento da pandemia porque isso mexeu com o mercado como um todo. E, coincidentemente, o Cerbasi, né, que tem 20 anos, mais de 20 anos de história, quando a gente fala de planejamento financeiro, o Cerbasi, ele é planejador financeiro, né, professor, educador, mas antes de mais nada, ele começou com o planejamento financeiro no Brasil. E por um momento de carreira dele, né, querendo também perenizar tudo aquilo que ele construiu e como que ele podia impactar mais gente. Ele viu na Super Rico essa possibilidade. Se formássemos mais planejadores financeiros, CFP, mas conciliando também com tudo que o Cerbasi tem de experiência, né, que vem o lado do empírico aqui, né, o empirismo para dentro da nossa metodologia, a gente conseguiria formar muito mais gente. E, consequentemente, o Cerbasi também perenizaria tudo aquilo que ele criou, né, e constituiu ao longo desses últimos 20 anos. Então foi uma feliz coincidência, nós estávamos preparados para o momento dele e culturalmente, porque acho que o ponto mais importante para que qualquer M&A, e você conhece muito bem disso, para dar certo, e não é uma coisa tão trivial, mas tem que olhar todos esses aspectos culturais. Né? A gente tem os nossos valores, o nosso valor da independência, o nosso valor do fiduciário, que, se você for olhar pela trajetória do Cerbasi, são os mesmos valores. Então isso fez com que a gente tivesse, de fato, um bom matching, ou seja, tem uma excelente afinidade. E aí a gente tinha um modelo que era o modelo B2B, a nossa decisão não era ir para o B2C, e só decidimos ir para o B2C porque quem trouxe o B2C foi o Cerbasi. Então nós estávamos sendo bem sucedidos, atendendo grandes multinacionais, né, nesse modelo em que a gente colocava o planejador para tratar mais a saúde mental, as empresas com um programa de bem-estar financeiro. E a gente então pegou esse modelo e falou, agora com o Cerbasi a gente leva para o B2C. Então isso aconteceu em 2022 e nos trouxe numa condição em que estamos hoje, às vésperas, né, sim, de um próximo movimento, que aí com mais investimento tecnológico a gente poder continuar perseguindo o nosso grande objetivo, que é democratizar de fato. Tá? Hoje, até para você ter uma ideia, cada planejador financeiro, cada cliente que contrata um planejador financeiro, este planejador financeiro ele doa uma parte do tempo dele para um atendimento pro bono, para aqueles
né, que são vulneráveis economicamente. A gente criou esse programa Tamo Junto para levar mais educação, entregue por um planejador, que ele está sendo remunerado por aquele que pode pagar. Então, quem pode pagar, já olha para o nosso programa USG, porque eminentemente o trabalho de planejamento financeiro ele é totalmente social, né? Então, ele paga e contribui para que aquele planejador possa atender de maneira totalmente voluntária e pro bono uma pessoa que não tem acesso. E essa pessoa que não tem acesso não é que ela não pague, porque as pessoas elas não querem assistencialismo, né? A gente erra muito, até nos programas de governo federal, de levar assistencialismo para as pessoas. Elas não querem isso. Elas querem poder também pagar. Ok, elas não têm dinheiro para pagar, então pague com a sua habilidade. Né? Se lá na sua comunidade você pode ajudar, né, com uma habilidade que você tem, ajude. Se você tem condição de doar um alimento perecível, doe. Nem precisa nem mostrar para a gente acredita em você. Essa é a maneira como você remunera esse tempo, né, precioso que você vai ter ali com o seu planejador. Então, é uma forma de democratizar, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer, tá? Eu queria... Está chegando no final, queria agradecer muito aqui a sua participação. Muito obrigado por ceder o tempo, trocar um pouco dessas ideias com o nosso público. E fica à vontade de deixar as redes sociais aí, as suas, da Super Rico, para o pessoal, quem quiser continuar seguindo e, eventualmente, quem quiser ser planejador financeiro também, acompanhar o material e, eventualmente, se inscrever lá na plataforma. Não, perfeito. As redes sociais, se você pesquisar lá como Super Rico, tudo junto, com 2 R's, né? Seja no Instagram, LinkedIn, website, aí vocês vão ter lá todas as informações. Então, Super Rico com R, os 2 R's ali tudo junto, tá? Então você consegue nos achar no digital, a gente está bem presente, com muito conteúdo e ferramentas realmente gratuitas. E mais uma vez agradeço, né, pela oportunidade de compartilhar um pouco, né, desse nosso propósito aqui. Muito obrigado a Super Rico por ceder aqui a participação, muito obrigado a você, telespectador da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui nos mesmos horários, para trazer para vocês principais mentes do mercado para esse bate-papo sobre investimentos, sobre negócios. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá também www.comdinheiro.com.br e descubra como nós podemos ajudar ao seu negócio e aos seus investimentos. Nós vamos ficando por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até a próxima!